Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu quero fazer uma leitura do verso 15 ao 23. Diz assim o texto: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está trazendo aos seus discípulos, e logicamente para nós também, uma palavra acerca dos falsos profetas. E é uma palavra dura, uma palavra que não é muito fácil de ser ouvida para aquelas pessoas que se encaixam dentro do contexto que Jesus então diz estas palavras. Jesus diz que os falsos profetas, eles são falsos até mesmo na sua aparência, porque eles são lobos disfarçados de ovelhas. Os falsos profetas, eles são capazes de enganar a muitos, e eles se passam como gente boa. São aqueles que aparentam ser ovelhas, mas eles são lobos vorazes. Os falsos profetas, eles possuem também uma falsa aparência. Eles sobem nos púlpitos, nos palanques das catedrais, de grandes lugares, e eles dizem, Senhor, Senhor. E eles aparecem até mesmo expulsando demônios. Eles até mesmo aparentemente oram e milagres passam a acontecer. Eles são capazes de fazer coisas que as pessoas ficam admiradas. Eles têm uma falsa espiritualidade a ponto de as pessoas olharem para ele e dizerem, nossa, esse é um homem de Deus. E eles até dizem, vocês precisam crer na palavra do homem de Deus que está aqui vos falando. Mas Jesus diz que eles têm uma falsa espiritualidade. Os falsos profetas, por serem quem são, eles têm uma falsa mensagem. Eles têm uma falsa palavra. Eles até abrem a Bíblia e usam a passagem bíblica, na verdade, para dizerem aquilo que eles querem dizer, aquilo que eles querem dizer para o povo. Eles deturpam a palavra de Deus. E por fim, os falsos profetas, eles têm um caráter tão desprezível
que por causa dos seus frutos, eles serão cortados e lançados no fogo. E naquele dia, o Senhor dirá para eles: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, é uma palavra duríssima. Tudo que está aqui, talvez até o versículo 21 ou 22, que é tão conhecido, né? Naquele dia, né? Muitos dirão: Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo. Num primeiro momento, essa palavra são para os falsos profetas. O contexto aqui é para os falsos profetas. Mas é lógico, meus irmãos, que também há uma margem aqui para nós abrirmos um pouco o leque. E nós até mesmo entendermos que hoje existem muitos cristãos assim, que de igual forma professam a sua fé. Eles estão no meio da igreja, eles estão entre os salvos, eles estão entre os filhos, mas na verdade eles são falsos convertidos. Existem os falsos convertidos que erguem as suas mãos para louvar o Senhor, e ele dá toda a pinta de que ele é um adorador verdadeiro. Existem os falsos convertidos que eles chegam para as pessoas e oram: Senhor, eu estou clamando, abençoa essa pessoa, ó Senhor. E nós oramos por um milagre. E existem falsos convertidos que ainda às vezes até batem o pé e expulsam o demônio das pessoas, mas são falsos convertidos. Assim como existem os falsos profetas, e esta palavra está dentro deste contexto, mas também de igual forma existem crentes que agem desta forma, que clamam, que professam a sua fé, que expelem demônios, que oram por milagres, mas estão dentro da triste realidade de que ainda não são convertidos. Nós começamos na semana passada falando para os irmãos sobre as características dos falsos convertidos. Nós dissemos para os irmãos que os falsos convertidos, eles emitem sinais, eles dão sinais de que eles estão ali. O nosso objetivo, reafirmo mais uma vez, não é falar sobre este tema e começar agora a procurar aqui na nossa igreja os falsos convertidos. Esse não é o objetivo primário, não. O objetivo primário é uma análise própria. Porque quando nós lemos a Bíblia, o primeiro a ser analisado e confrontado somos nós. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra é para nós, né? Senhor, eu estou na fé. Eu sou pela graça um novo, eu sou uma pessoa nova, eu sou convertido mesmo, eu preciso me alegrar com isso, né? Mas é lógico que na nossa convivência nós encontramos pessoas à beira do caminho ou juntamente conosco às vezes, que estão ali precisando de ajuda, precisando de alguém que lhes dê uma palavra e que lhes desperte a consciência da realidade que eles estão vivendo. Não converter porque nós não temos esse papel, não temos este poder, mas dar a eles uma palavra que possa então fazer com que eles estejam alertas para a realidade que eles encontram, né? Lembrando que o falso convertido de hoje é alguém que pode ser um convertido verdadeiro amanhã, né? Lembrando que esses falsos convertidos, eles são hoje a realidade de que se partirem daqui, não verão ao Senhor. E o Senhor dirá para eles um dia: apartai-vos de mim. Mas são pessoas, são vidas que podem então serem encontradas pelo Senhor, mas eles dão os seus sinais. Na semana passada nós lemos um texto aqui onde Jesus ele
deixou, ele parou de fazer milagres e ele começou a pregar a palavra e dizer para eles que aquela multidão precisava dele, e precisava de um envolvimento com ele. E aquele povo começou a ir embora. E nós vimos ali que aquela multidão não queria um compromisso com a palavra verdadeira. O falso convertido é assim, ele não quer compromisso com o evangelho. Nós vimos ali que alguns abandonaram o Senhor, uma boa parte abandonaram o Senhor. O falso convertido é assim, eles estão na igreja, mas eles abandonam a comunidade da fé, eles abandonam completamente aquilo que eles têm ouvido acerca de Deus, eles abandonam a igreja, eles vão viver a vida deles, eles não suportam a sã doutrina, a verdadeira palavra, ou então muda para a igreja que é mais conveniente para eles, né? E nós vimos também que o falso convertido, quando ele se afasta da comunidade da fé, ele sempre tem uma desculpa para se auto-justificar. Naquela multidão, as pessoas diziam o seguinte: olha, nós estamos indo embora, nós estamos abandonando esse Jesus agora aqui, porque o discurso dele é muito duro, nós não queremos esse discurso. O falso convertido, ele sempre tem uma desculpa para se defender das coisas, né? Então é a pessoa, é o local, é o pastor, são os irmãos, são as coisas que estão acontecendo. Ele sempre tem uma desculpa para ele ir embora, para ele abandonar o barco, e ele vai mesmo, né? Mas eles continuam ainda emitindo mais sinais, né? E eu gostaria hoje de apresentar para os irmãos alguns sinais. E todos esses sinais, eles são exatamente, né? Eles são totalmente contrários àquilo que pertence a um crente verdadeiro, né? Porque nós estamos falando dos falsos convertidos, né? Então o que o falso convertido tem de falta é o que não falta para o convertido verdadeiro, para o verdadeiro filho de Deus, ok? Então, os falsos convertidos, eles cultivam uma imagem de um cristianismo assistencialista. Todo falso convertido, ele cultiva, ele alimenta essa imagem de um cristianismo que existe para assisti-lo, de um cristianismo assistencialista. Dentro do cristianismo, existe espaço para assistência social. Quando nós vamos lá e assistimos, nós somos um braço de ajuda na vida de pessoas que estão naquele momento necessitadas do pão, do leite, do remédio, do apoio emocional, do apoio espiritual, da presença, assistir. Então, existe a assistência e existe o assistencialismo. Dentro do cristianismo, a assistência é permitida. A igreja do primeiro século tinha essa assistência. Lembra o que diz a Bíblia? Ninguém passava dificuldade, porque um ajudava o outro. Agora, assistencialismo é diferente. É quando de forma indiscriminada você ajuda. Você sempre dá o peixe, mas nunca ensina a pescar. Vai ajudando indiscriminadamente, mas o que é que tem sido feito para melhorar a situação? Mas o que é que você tem buscado? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado o que você precisa? Você tem buscado trabalho? Você tem feito a sua parte? Não, assistencialismo só vai ajudando, e muitas vezes até fazendo mal, porque você acostuma mal a pessoa. O falso convertido, ele tem a visão de um cristianismo assistencialista. O falso convertido, ele tem um foco nele mesmo, em si mesmo. O foco dele não está no reino de Deus. O foco dele não está em servir o reino de Deus e servir as pessoas que estão comigo.
O falso convertido, ele entende que ele precisa ser servido, ele precisa ser assistido, ele precisa dos seus desejos e caprichos serem supridos pela igreja e por aquele Deus que ele acha que existe, que está lá no céu e que serve só para atender os seus pedidos, porque afinal de contas, o Deus que está lá no céu é esse Deus poderoso que pode tudo. Então eu estou aqui e esse Deus tem que me assistir. Então eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu preciso ser visto, eu preciso ser alcançado, eu preciso ser alvo, eu preciso de bênçãos, eu quero isso, eu quero aquilo. O falso convertido, ele não tem a mente no reino e na mente a ideia de servir. Então, ele deseja ser servido. A igreja precisa servi-lo. O Deus da igreja precisa servi-lo o tempo todo. Ele é alguém que está ali no meio daquela comunidade. Ele diz que professa a fé, mas ele é completamente interesseiro. É o que existia naquela multidão, interesse. Enquanto eles estavam ali vendo as coisas acontecerem, e enquanto algum deles poderia ser o próximo a ser alvo do milagre de Jesus, eles estavam ali. A partir do momento que Jesus colocou um ponto final no milagre e começou a pregar a palavra, acabou o interesse deles. O interesse não era no reino, o interesse não era no envolvimento com Jesus, o interesse não era o próprio Jesus que estava ali, o interesse era naquilo que Jesus podia dar para eles, e por isso eles foram embora. Tinham uma visão assistencialista, têm uma visão assistencialista. Irmãos, é lógico que talvez isso não chegue a 100%, mas existem muitos lugares onde as pessoas estão indo, que elas estão indo exatamente para receberem. Quantas pessoas nós não conhecemos que chegaram até bem intencionadas, receberam pela misericórdia de Deus algo e depois foram embora? Quantas pessoas hoje não estão chegando na igreja sendo convidadas? Às vezes somos nós que erramos. Vamos lá na minha igreja porque nós vamos orar para Deus te dar isso. A gente só fala de um Deus que dá, mas nós esquecemos de falar do evangelho verdadeiro, o quanto que ela precisa. Então nós acostumamos e nós até mesmo falamos para as pessoas de um evangelho que não é o verdadeiro. Nós falamos de um evangelho onde Deus só dá. Você está precisando disso? Deus pode dar, mas nunca fala do envolvimento que nós precisamos ter com Ele por causa da situação que nós temos. É lógico, o nosso Deus, Ele abençoa sim. Deus, Ele é incansável em abençoar a nossa vida. Cada um de nós aqui temos o que contar do que Deus tem feito por nós. A gente tem passado dificuldades, porque essas coisas fazem parte mesmo. Mas cada um de nós aqui podemos fazer uma lista de quanto Deus tem nos abençoado. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Nós estamos falando do falso convertido, que ele só tem a mentalidade de que ele tem que ser abençoado, ele tem que ser atendido, ele tem que ser alcançado, ele tem que ter aquilo que ele deseja, e não é desta forma. Não é da vontade de Deus que o ser humano olhe para ele como um pai de forma interesseira, como um pai que vai lhe dar tudo aquilo que ele quer. O falso convertido, ele tem essa visão errada de um cristianismo assistencialista. É a mesma coisa alguém chegar aqui e você vai lá indiscriminadamente, você quer uma cesta? Toma. Aí daqui 15 dias vem de novo, opa, toma, né? Você quer agora, você quer? Toma, e só vai assistindo. Mas espera aí, e qual é o seu envolvimento com Jesus? Chega aqui, vamos assistir um culto, né? Quem é você? Qual é a sua história? Você sabe que você precisa de Jesus, né? Então agora começa a dizer o que ele precisa e para de dar, né?
Então você vai ver que a pessoa muitas vezes vai desaparecer, porque enquanto você estava sendo assistencialista, estava tudo certo, né? Então muitas vezes somos nós mesmos, né, que acostumamos mal as pessoas. O falso convertido, ele não tem essa ideia, a mentalidade de que eu preciso ser servo, eu tenho que ter a mentalidade do reino, eu tenho que ter a mentalidade de servir um Deus que me salva e servir os meus irmãos, a igreja onde eu estou. Eu não estou aqui só para ser assistido, eu estou aqui para assistir. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. O falso convertido não tem a mentalidade que Jesus trouxe para nós. Jesus disse o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então essa é mais uma marca do falso convertido. Ele tem essa visão assistencialista acerca de Deus. Outra característica desta noite, né? Segunda característica do falso convertido é que o falso convertido, ele jamais irá perseverar na sua fé. A gente sabe que o convertido verdadeiro, ele é assim, ele passa pelo deserto, ele passa por perdas, ele é espremido, ele passa pelas adversidades terríveis, mas ele está ali, ó, ele está firme, ele não desiste, ele não murmura, ele não fica reclamando, chorando pelos cantos, ele sente, mas ele continua com o Senhor, porque ele nasceu de novo, o coração dele pulsa por Deus, e por mais que ele esteja sendo espremido, por mais que ele esteja passando pelas dificuldades de um deserto, ele diz ao Senhor aquilo que Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele tem um novo coração, ele nasceu de novo. Como que ele vai abandonar? Mas olha o deserto, não tem problema, ele está aqui comigo no deserto. Mas olha a perda, ele controla tudo, ele está controlando tudo. Mas olha só a porta fechada, não tem problema, porque quando ele abrir também vai ser uma porta grande. Então ele tem sempre um motivo para perseverar na fé, e o motivo dele é Cristo. Agora, o falso convertido não. Se aconteceu uma coisa diferente que ele não queria, que ele não esperava, já é razão para reclamação. Já é uma murmuração aqui. Se afastou. O que será? Porque a resposta está demorando. Porque eu oro e as coisas não acontecem. Porque isso. Porque aquilo. Porque eu pensei. Porque o Senhor, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Sabe? Então o falso convertido, ele não tem aquela firmeza na fé. Ele não está exatamente com os seus pés firmados na rocha. Então basta dar um ventinho e ele já desmorona. Basta vir uma dificuldade diferente e ele já está sem estrutura. Exatamente porque ele é um falso convertido. Os seus olhos não estão em Jesus, a sua fé não tem a estrutura, né? E vira e mexe, nós encontramos pessoas assim, infelizmente, né? Agora, se por um lado, você é alguém que tem vivenciado dias terríveis, e você hoje está aqui, e você ainda tem tido razões para cantar e glorificar, glória a Deus, é porque você
tem uma firmeza tão grande na sua fé e a sua conversão é genuína, porque se você não fosse genuinamente convertido, você já teria saído da presença de Deus há muito tempo. Mas, meus irmãos, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, a verdade é essa: os falsos convertidos, eles não têm uma estrutura que os firmam sobre a rocha, né? Eles balançam e eles caem, né? Agora, o convertido verdadeiro, ele tem os seus pés firmados na rocha. Terceira característica dos falsos convertidos: os falsos convertidos, eles ainda amam a vida pecaminosa. Eles amam o pecado. Os convertidos verdadeiros, eles são pecadores ainda. Eles, ao longo dessa jornada, eles vão pecar ainda. Só que os convertidos mesmo, eles lutam contra o pecado. Agora, o falso convertido não. Ele está num lugar onde está se pregando contra o pecado. Ele está num lugar onde ele começa a ouvir o que é pecado. Mas mesmo assim, o fato dele não ter nascido de novo faz com que, ainda que ele ouça sobre o pecado e ele saiba o nome do pecado, ele ainda continua amando o pecado e ele tem prazer naquilo que o pecado traz para ele. Ele gosta do prazer que o pecado lhe traz. Ele ama o pecado. E ele é até capaz de muitas vezes dizer o seguinte: não tem problema. Isso não me faz mal. Eu não sou perfeito mesmo. O falso convertido, ainda que ele ouça sobre o pecado, ele continua no seu pecado e ele não tem peso, ele não sente dor, ele não sente tristeza, ele continua se sentindo bem. Ele peca hoje, ele peca amanhã, mas ele vem à igreja e ele é capaz até de participar da ceia. Ele vem, né? E ele louva como se a vida dele estivesse muito limpa. Ele vem e ele é capaz de dar glória a Deus e ele adorar como se nada tivesse acontecido. Ele continua amando o pecado. Não há arrependimento, não há mudança de direção. Ele não entende a necessidade de confessar os seus pecados. Ele mesmo não se enxerga um grande pecador. E esse é o grande problema. É necessário que o ser humano, ele enxergue quem ele é. Eu me lembro agora de Isaías, né, capítulo 6, quando ele teve a visão do Senhor, e ali ele teve uma visão de Jesus, né? O próprio Jesus, lá depois no Evangelho de João, ele diz, né, isso. Ele teve a visão do Senhor. O Senhor estava num alto e sublime trono. E quando ele teve a visão do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele teve a visão de quem é Deus, ele pôde enxergar quem ele é. E ele falou assim: agora estou perdido. Ai de mim, porque eu sou um pecador, né? Então, o ser humano, ele precisa ter essa visão de quem ele é. Se ele não enxerga quem ele é, ele jamais vai entender a necessidade
de pedir perdão, jamais ele vai entender a seriedade do pecado. O falso convertido, ele está no meio do povo, ele é um joio, ele está lá, mas ele não enxergou ainda quem ele é, ele não viu a grandeza de Deus e a santidade de Deus, então ele não vê necessidade de mudança, ele não se acha nenhum grande pecador, ele não vê a necessidade de arrependimento, de mudar de direção, né? E isso é grave, porque se há pecado, então há uma grande parede, há uma grande muralha entre nós e Deus, né? E o falso convertido é assim, ele não vê mal no pecado, então às vezes ele está aqui na igreja e ele está vivendo no pecado, pecados escondidos aqui dentro, e pecado que às vezes ele nem esconde, porque ele mesmo não entende isso como pecaminoso. Quarto lugar, os falsos convertidos, eles não têm prazer na lei de Deus. Eles não têm. O salmista no Salmo 1, ele diz assim, que o prazer do justo está onde mesmo? Na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Esse é o prazer do justo. No Salmo 119, lá no versículo 77, o salmista diz assim, a tua lei é o meu prazer. E ele depois vai para o versículo 97 e ele diz, eu amo a tua lei. E aí ele vai lá para o versículo depois 111 e ele diz, os teus testemunhos constituem o prazer do meu coração. Mas por quê? Porque o coração dele está em Deus. É o prazer de quem é convertido à lei do Senhor. É lógico, o convertido ele lê um livro, ele pode ler um jornal, ele sabe o que está acontecendo no mundo, ele sabe das notícias. O filho de Deus não deve ser um alienado, ele tem que estar antenado, aplicar o evangelho, aquilo que a gente conhece, né? Aplicar o evangelho e sabendo, não, mas isso aí é a palavra de Deus se cumprindo, não, mas isso aí é o Senhor. Então, agora esse é o prazer de quem conhece a Deus. Agora, o falso convertido, ele não tem prazer na lei do Senhor. O falso convertido, ele até tem uma Bíblia na casa dele. E às vezes ele vem até com a Bíblia para a igreja. Mas na verdade, o prazer dele não está ali. Quando se fala em estudo bíblico para ele, é algo que ele nem vem. Ou quando ele vem, para ele é cansativo demais. Aí vai dar uma volta para ir ao banheiro, aí vai dar uma volta para tomar uma aguinha, para passar o tempo. Ele não vê, ele não consegue, o prazer dele não é isso, não é a Bíblia, ele não tem paciência. Às vezes o falso convertido, ele já está na igreja há muito tempo, e ele não conhece praticamente nada. Alguém está pregando ou ensinando, ele está assim, mas a mente está longe, porque o coração dele não está na lei do Senhor. E se o coração não está na lei do Senhor, quanto mais obedecer à lei. É por isso que o falso convertido, ele também não obedece à palavra. Ele não se importa. A palavra, ele não tem sede da palavra de Deus, né? E realmente isso é bastante triste, porque falsos convertidos, né? Eles estão por aí comendo de tudo, e sempre comendo o que é errado. Eles nunca conseguem realmente viver o máximo de uma vida com Cristo, primeiro porque eles não têm a Cristo e não amam a lei de Deus. Se nós não amamos a lei de Deus, então a nossa vida ela continuará sendo regida pelo nosso próprio coração pecaminoso. Assim é o falso convertido.
É por isso que muitas vezes o falso convertido, ele gosta de coisas diferentes. Ele não tem firmeza na palavra, ele não tem conhecimento. Então, o que falam lá fora e ele acha bacana, ele vai pegando. As modas, as coisas novas e diferentes e que estão fora da Bíblia, tudo é para ele. Aquilo que ele encontra e que favorece a vida dele, ele pega como sendo palavra de Deus, porque ele é desprovido de conhecimento. Ele não tem prazer na lei do Senhor, né? Então, veja só a calamidade, a lástima que é a vida de um falso convertido, né? Então, se você, pela graça de Deus hoje, tem essa avidez pela palavra e você deseja crescer e você pede por isso e você se alimenta desta palavra, é porque você realmente nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Talvez o fato de você estar aqui hoje mostre que você não é um falso convertido. Muito pelo contrário. Você é alguém que está buscando, você deseja estar perto dos seus irmãos, você deseja orar, você deseja ouvir a porção da palavra, deseja de alguma forma que a palavra continue penetrando na sua mente e no seu coração. Mas o falso convertido, ele não é assim. A Bíblia está lá, muitas vezes com uma poeira, está lá no canto, abandonada. Quinto lugar. O falso convertido, ele também não tem prazer na comunhão dos santos. Eu não estou dizendo que quem não vem muito à igreja é um falso convertido. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é apenas que o falso convertido, ele não tem muito prazer na comunhão dos santos. Ele não tem muito prazer de estar na igreja. Qualquer coisa o distrai ou a distrai. Hoje é dia de culto. Ah, não, mas tem uma festa para ir. Ah, hoje é dia de culto. Não, mas hoje tem isso para fazer. Ah, hoje tem lá o culto das senhoras, o culto dos homens, o culto de oração, estudo bíblico. Ah, não, mas eu vou fazer isso. Não existe, para o falso convertido, as coisas de Deus não é prioridade. Não é prioridade. O falso convertido é mais ou menos assim: eu vou de manhã, mas eu não vou à noite. Ah, não, eu já fui ontem na igreja, amanhã tem escola dominical. Ah, não, mas eu já vim hoje, que é sábado, então eu não vou amanhã. Mas espera aí, não é um prazer estar com os irmãos? Não é tão bom estar com a igreja? Tem tantas coisas que a gente faz hoje, mas vai fazer amanhã e vai fazer depois também. É um peso estar com os irmãos novamente, né? A gente precisa fazer troca de horário, trocas de dias, né? Então é importante a gente ver a escala de valores que a gente dá para aquilo que é espiritual. O falso convertido, ele não tem essa escala. Para ele, o que tem mais interesse são as coisas de lá de fora. Ah, mas baseado em que, pastor, que o senhor fala isso? Olha, lembra quando o Espírito Santo, ele desceu sobre aquele grupo de cristãos, e dali foi formada a igreja na qual hoje nós somos a continuidade? Quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, o que eles começaram a ter prazer de fazer? Você lembra do texto? Tiveram prazer de estudar a palavra, tiveram o prazer de estar em comunhão, tinham o prazer de estar em oração, tinham o prazer de estarem juntos na ceia, e eles perseveravam unânimes no templo. Esse era o prazer daqueles que agora tinham o Espírito. Então, logo, se a gente não tem esse prazer aflorado, então alguma coisa está errado, porque os nossos irmãos lá do passado, quando eles estavam com o Espírito,
habitando dentro deles, era isso que eles tinham prazer. Eles tinham prazer de estarem juntos, orando, perseverando na doutrina, estudando a palavra, buscando a Deus, né? Então, se falta isso, então isso não é normal, mas isso é bem peculiar aos falsos convertidos. Eles não têm muito prazer nisso. Quando um dia você encontrar um falso convertido, se atreva a fazer uma pergunta para ele: você sente falta da igreja? Não sinto não. Não sinto. Você conhece alguém um dia que teve tanto tempo, né? Pergunta para essa pessoa: você não sente falta? Não estou sentindo não. E talvez ele até diga para você: se eu tivesse sentido, eu tinha voltado. Eu não voltei, então não estou sentindo. Eu não voltei aqui para a igreja e não voltei para nenhuma. Mas peraí, quanto tempo você esteve com... Pois é o que João disse. Estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. E nós não falamos isso com insensibilidade. Apenas um versículo que o próprio João disse. O fato de estar no meio não significa muita coisa. É bom estar no meio e ser um daqueles que realmente são verdadeiros na sua fé, né? E em último lugar, aquilo que nós já falamos também, o falso convertido, ele não tem prazer na oração. Não tem prazer na oração. Também não estou dizendo que quem não ora é um falso convertido, ou quem não gosta tanto de orar é um falso convertido. Só estou dizendo que o falso convertido, ele não tem muito prazer na oração. A oração, ele é o meio que nos permite relacionar com Deus. Quem nasceu de novo descobriu que agora ele pode falar com o Deus do universo. Então ele está falando, ele fala, ele anda, ele ora, ele está deitado, ele ora, ele está o tempo todo conversando com Deus, ele se lembra de orar sem cessar, né? O falso convertido, muitas vezes ele fala assim: para que reunião de oração? Eu oro em casa mesmo. Para que eu vou lá? Por vigília? Eu não perco meu sono por causa disso não. Eu vou aqui orando na cama, daqui a pouco eu pego no sono e durmo até amanhã. Não preciso. Mas é porque exatamente ele não tem aquela sintonia, então ele não se lembra que a igreja se reunia para orar. Lá no passado, os nossos irmãos faziam isso lá. O Espírito veio sobre eles, e eles se reuniam nas casas para orarem também. Tinha gente preso, Pedro estava preso, vamos orar aqui, gente. Olha só a perseguição fervendo, opa, vamos orar aqui, né? Então, ele nem sabe que os nossos irmãos lá já atrás faziam isso, né? Então, são coisas, por exemplo, que fazem parte daquele que realmente conhece o Senhor, e tudo isso que faz parte, o inverso é o que faz parte dos falsos convertidos. Isso é uma realidade e que existe em todos os lugares. A advertência que Jesus fez lá para os falsos profetas também pode ser acolhida como uma advertência para aqueles hoje que são falsos, né? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu cantava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Pois é, mas eu nunca fui o seu Senhor. Você só me chamava de Senhor, Senhor. Mas nem todo o que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque não é nem mesmo pelo falar, né? Mas é por ser de Jesus, ser de Cristo. Então é uma questão muito séria que faz com que nós também venhamos a avaliar a cada um de nós, né? Então
eu tenho certeza que eu não sou um falso convertido, mas eu sei que eu preciso ainda mais amar a lei do Senhor, eu preciso buscar mais a intimidade do Senhor no quarto, eu preciso me alegrar mais com o povo de Deus, entender a importância de estar na comunidade da fé. É importante que eu tenha a visão de reino, de que Deus não existe para me assistir. Ainda que Ele não faça nada mais por mim, Ele já deu a mim tudo o que eu precisava, que foi a salvação. Então eu quero servi-lo, eu quero ter uma visão de reino, eu quero ter uma visão de que eu preciso servir aqui, eu preciso ser útil aqui, eu preciso proclamá-lo aqui, e não ser assistido por Ele continuamente, só pensar nisso. Eu não sou o foco, Ele é Deus. Eu preciso servir, né? Então, que Deus nos ajude através dessa reflexão, dessas coisas que nós falamos aqui nessas 2 quartas-feiras, meus irmãos, a aumentar o nosso passo, né? Em direção a Ele, acreditando que nenhum de nós somos falsos convertidos, mas que talvez nós podemos ainda ser melhores, né? Podemos ser mais servos, podemos amar mais aquilo que hoje está diante de nós, amar mais a palavra, amar mais a oportunidade de estar com os irmãos na fé, amar mais a oração, o propósito de estar servindo, de saber que perseverar faz parte da vida daquele que hoje conheceu e conhece o Senhor que o salvou. Amém? Vamos encerrar com uma palavra de oração nesse momento, agradecendo a Deus pela porção da sua palavra, por aquilo que Ele nos permite refletir acerca da sua verdade. Feche os seus olhos. Quero pedir ao nosso irmão Carretone que encerre esse momento, irmão, com uma palavra de oração. Pode se colocar em pé, por favor, e orar. Amém.
Amém. Amém. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Lembrando que amanhã tem a live para as nossas crianças às 7h30. E no sábado, dia 25, a programação para os adolescentes aqui, às 19 horas, na nossa igreja. Deus abençoe. No domingo, se Deus permitir, estaremos aqui de volta para a nossa escola bíblica dominical.